Eu cumprimento meus queridos e amados irmãos com a eterna, grandiosa, maravilhosa paz do nosso Salvador e Senhor Jesus, o Cristo. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do livro da Carta de Romanos, no seu capítulo 8. Esse capítulo 8 ele é bem conhecido no meio da igreja, é bem pregado, mas existem algumas informações que os pregadores têm por mania, até por vício de linguagem, levar para o campo da palavra de efeito. Não estamos aqui, meu irmão, minha irmã, ouvinte dessa mensagem, para trazer ludismo, fantasias semânticas ou coisas dessa natureza. Estamos aqui para pregar a verdade de Deus. A verdade ela tem que produzir efeitos impactantes na nossa vida. Hoje nós estamos pregando um evangelho de comodismo, um evangelho de barganha, um evangelho de troca de favores, um evangelho de interesse. Não foi isso que Jesus Cristo pregou nessa terra. Não foi isso que Paulo pregou nessa terra. Muitas vezes nós, pela nossa ganância, pelos nossos interesses maiores, nós distorcemos a palavra e a verdade de Deus para beneficiar algumas pessoas no meio eclesiástico. Nesse capítulo 8, meu querido e amado irmão, ele tem uma profundidade espiritual muito grande. A nossa missão aqui é tentar extrair dessa letra, dessa palavra, a essência, porque é da essência que vai colocar nós de pé diante das grandes dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. Nesse momento que eu estou aqui pregando essa mensagem, a gente tem ciência que tem milhares de pessoas passando uma prova daquelas. Pessoas que estão sofrendo muito. Muitas vezes o sofrimento ele vai gerando transtorno, dificuldades para que nós venhamos caminhar e chegar ao nosso objetivo final, que é a vida eterna. No livro de Romanos, o primeiro tópico fala a respeito da nova vida debaixo da graça. É o tema principal, segundo o Espírito de santidade e adoção. Esse é o primeiro tema e Paulo vai desenvolver toda a sua compostura literária em cima disso. O primeiro versículo é bem conhecido e muitas vezes esse versículo que é citado aqui na carta do capítulo 8, no primeiro versículo, eles levam muito para o campo do efeito. Efeito, meu irmão, é muito ruim porque é passageiro. Você ouve agora e amanhã você já esqueceu. A palavra de Deus não pode receber de maneira nenhuma esse tratamento, porque quando vier os momentos difíceis na nossa vida, nós não aprendemos a lição de casa. No versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é esse tema que nós iremos desenvolver. Mas você veja, meu querido e amado irmão, o grau de importância desse verso. Não há condenação. Mas para que não haja condenação, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Não podemos andar do lado de Jesus Cristo. Nós temos que estar inserido dentro do nosso Cristo para que nós possamos continuar a nossa jornada e encerrar a nossa jornada até o final. Descendo um pouco mais para baixo, no capítulo 8, nós vamos ter um subtópico que também é de grande importância, que diz assim: as primícias do Espírito
a esperança, a intercessão e a eleição. Paulo vai desenvolver falas profundas que vai mexer na nossa estrutura, não somente espiritual, mas como também carnal. Além do mais, em falar de carnal, hoje nós estamos vivendo uma carnalidade sem precedente, uma carnalidade que ela começa muitas das vezes no mundo e às vezes até por negligência de alguns termina dentro da igreja. Dentro desse contexto do capítulo 8, no segundo subtópico, nós vamos comentar um pouquinho a respeito do versículo 35. Nós temos um terceiro subtópico que diz cântico de vitória, Deus é por nós. A gente fala Deus é por nós e a gente complementa isso, como eu disse, com frases de efeito. Frase de efeito é que nem algodão doce. Tem volume, mas não serve para nos colocar diante das dificuldades que nós iremos enfrentar. Jesus Cristo passou por muitas situações difíceis, situações calamitosas, situações dolorosas, situações de perseguições, situações de dores incalculáveis. Jesus Cristo passou por tudo e o foco, o objetivo era que nós realmente tínhamos que passar por isso. Muitas vezes nós somos vítima, vendemos o nosso vitimismo para as pessoas. Queremos mostrar que o nosso sofrimento, as nossas dores é maior do que aquele que morreu na cruz. Isso transporta nós para um sentimento de egoísmo. Muitas vezes nós alimentamos o nosso ego e não alimentamos o nosso espírito. E no versículo 35, ao qual eu disse, nós vamos falar alguma coisa. Nesse momento, meu irmão, eu quero passar para você uma palavra de esperança. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e já deva ter pensado muitas vezes em parar. Parar na caminhada, parar, puxar o breque de mão, jogar a toalha. Quantas vezes você já não pensou em parar porque você está passando por um momento crítico, um momento difícil e o inimigo está ali buzinando no seu ouvido, tentando convencer você em parar. Na verdade, o inimigo, nessa fala, nesse trabalho de audição, ele consegue o seu resultado final. A função do inimigo é matar, roubar e destruir. Ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser o que ele é, inimigo das nossas almas. Onde ele mata, onde ele rouba, onde ele destrói, ele está alcançando o seu objetivo final. E todas as vezes que ele chega em você, meu irmão, como chegou em Eva, com o poder do convencimento, na lábia, e tira você da presença de Deus, ele alcança o seu objetivo final. E nesse momento, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo aqui está falando com você. Você que de repente começou bem no ministério, aceitou Jesus Cristo, se converteu bem, veio na caminhada, até fez uma caminhada solidificada, mas agora está passando por um momento muito difícil. Está passando pelo deserto. Talvez você já até passou por alguns desertos, mas você está passando por um problema que você jamais imaginaria que fosse passar, mas está passando. E por causa desse problema, você está pensando em parar. Que tamanho é o seu Cristo? Que tamanho é o seu Deus? Quem você aceitou na sua vida? Que Cristo que realmente está transformando você por dentro. Talvez você aceitou, não entendeu muito bem o que estava fazendo no momento, mas agora você está entendendo. Talvez você está fazendo o balanço do antes, quando você não era cristão, e agora que você é cristão. E talvez o inimigo está colocando esse pensamento na sua mente, dizendo que, tá vendo? Olha só, você está passando por tantos problemas depois que você aceitou Jesus Cristo. Não é estranho isso? Deveria ser diferente. Não é diferente, meu querido e amado irmão. E é justamente esse tópico que nós vamos comentar. O que é que pode levar um cristão
se afastar, se separar de Jesus Cristo? Qual é o tamanho do seu problema que pode realmente distanciar você de Deus? Talvez você esteja enfrentando uma crise dentro do casamento. Está pensando em, de repente, largar da esposa ou a esposa largar do marido. De repente, os seus filhos saíram da igreja e foram para o mundo. E de repente está no mundo do crime. Voltou para um caminho ruim. E por causa disso você está sofrendo. De repente você perdeu o emprego, está desempregado, perdeu a base financeira, não tem mais a sustentabilidade da casa, está perdendo a moralidade perante as pessoas. Tudo isso, meu irmão, que eu estou aqui me referindo, são pontos negativos que qualquer pessoa passa. Mas aqui nessa palavra que eu quero passar para você, é uma expectativa, é uma esperança em que vale a pena continuar a caminhada, vale a pena você levantar a cabeça. Não abaixe a sua cabeça para o inimigo, não abaixe a sua cabeça. Continue, levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, porque essa palavra registrada aqui no versículo 35 começa com uma pergunta, e ela é uma pergunta contundente. É uma pergunta que nós temos que ter consciência para analisar e responder ela. No versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Veja, meu querido e amado irmão, do amor. O que é que pode acabar com o amor? O que é que pode anular o amor de Deus na nossa vida? Se quando diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, e por causa desse amor Ele entregou o seu Filho, para que você e eu tenha a oportunidade, a possibilidade de entrar na glória, entrar na vida eterna. Deus fez a parte dele. E a gente aprende uma lição muito importante com relação ao amor de Deus. Quem ama, está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, é a carta magna do amor. Quem ama, prova o seu amor. Quem ama, prova. Mas, irmão, quem disse isso? João 3,16. Deus provou o seu amor por mim e por você. Ele entregou o seu Filho. E através dessa morte, Ele trouxe a vida eterna. Ele trouxe o benefício. E você, meu irmão, o que é que você entregou para Deus até agora? Você teria coragem de entregar o seu filho que você ama? Você teria coragem? Mas Deus teve coragem. Tem coragem, porque Ele faz isso até hoje. O problema todo é que a gente confunde muito a questão do amor. Então, o que a gente aprende é quem ama, prova. Então, a nossa parte é provar o nosso sentimento para com Deus. E o nosso sentimento para com Deus é a nossa entrega, é o nosso trabalho, é a nossa mão de obra, é a nossa posição como cristão. Não ficar barganhando as nossas posições espirituais dentro de uma sociedade corrupta. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo aqui, ele faz uma seletiva. Ele começa a fazer uma separação, apontando momentos que a gente passa e de repente, se esses momentos é o motivo suficiente para que nós venhamos separar de Deus. O primeiro ponto que ele fala sobre o motivo ou a característica seria a tribulação. E o que é tribulação? Essa palavra, ela tem várias interpretações, mas fazendo um resumo dela,
trazendo para uma unicidade. Tribulação é qualquer coisa que tire a sua paz de espírito. E falando em tirar a paz, existe agora, nesse momento que nós estamos pregando essa palavra, um exército de pessoas que não tem mais paz. É aquelas pessoas que vivem no 220 volts, não conseguem mais ter paz de jeito nenhum, não consegue dormir, deita na sua cama, mas não dorme. É como se estivesse deitando numa cama de prego, de espinho ou de caco de vidro. Você não consegue dormir. Tribulação, falta de paz, não na carne, mas espiritual. Mas será que isso seria motivo suficiente para que você possa chegar diante de Deus e falar: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu vou parar, eu vou voltar? E vai voltar para onde? Para o mundo? Vai voltar para o mundo? O que é que o mundo pode te oferecer que Deus não pode cobrir? Tribulação. Muitas pessoas estão atribuladas no espírito, por muitas razões, por muitos motivos, mas, como eu disse, as funções do inimigo é matar, roubar e destruir. Voltando a esse assunto, ligando esse assunto à tribulação, que tem um ramo, tem uma ramificação nisso, eu posso dizer para você, meu irmão, que o inimigo, ele tem operado dentro da igreja, ele tem operado fora da igreja, ele tem operado nas pessoas, ele tem trazido realmente muitas dores, muitos problemas, muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas lágrimas. Mas, irmão, irmã, ouvinte dessa narrativa, seria isso o suficiente para que eu criasse coragem e largasse tudo, apostastasse da fé, desistisse de tudo? Seria isso o suficiente para eu largar tudo? Sabe, irmão, eu olhando aqui para essa primeira situação, vem na minha memória a história de Noé. Eu vou dar aqui uma exagerada na história, mas quando recebeu o projeto, eu vou resumir um pouco, quando Noé recebe o projeto de Deus para construir uma arca, você imagina o cenário, meu irmão, aquele homem construindo uma arca, e as pessoas vendo ele construir aquela arca. Quanta zombaria, quanta humilhação ele passou. E todas as vezes que as pessoas questionavam Noé: o que você está fazendo, Noé? Ele: estou construindo uma arca, eu estou construindo um barco, porque Deus disse que virá um dilúvio. O interessante nessa história é que Noé tinha um propósito, Noé tinha um objetivo, e ele continuou nesse propósito, e ele continuou nesse objetivo, construiu a arca. Passou-se os anos, veio o dilúvio. Noé saiu pregando a palavra, como eu estou fazendo aqui agora, muitas vezes solitário, muitas vezes sendo perseguido, muitas vezes as acepções, as diferenciações que sobrevêm às nossas vidas por causa dessa palavra. Noé passou por tudo isso, pregou para todo mundo. Mas quantas pessoas deram ouvido para essa palavra de Noé? Quantas pessoas estão dando ouvido para essa palavra que eu estou aqui pregando? Quantas? Muitas pessoas devem até estar zombando. Quem é esse louco? Quem é esse fundamentalista? Quem é esse fanático? Não é assim? É assim que a gente recebe. Esses são os adjetivos que os pregadores da palavra de Deus recebem no dia a dia. Porém, Noé pregou a palavra. Deus deu oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem. Mas se arrependeram? A palavra foi suficiente? A palavra teve o efeito realmente necessário? Talvez Noé, quando terminou o trabalho,
da pregação, da evangelização, o gráfico de tudo isso foi negativo, porque ninguém deu ouvido para Noé. Somente a sua família. Então Noé pega a sua família e põe dentro da arca. E nós aprendemos uma lição bem básica, bem simples, nessa história de Noé. Quando estamos dentro da arca, nós estamos seguros, nós estamos salvos, temos vida. E fora da arca, o que vai se encontrar é a morte. A arca, nesse momento, ela representa a igreja. Não é que a igreja salva ninguém, não é isso que eu estou me referindo. Mas dentro da arca eu tenho salvação, fora da arca eu tenho a morte. Vai chegar um momento que essa arca também vai representar, dentro do campo da tipologia, o nosso Cristo. Dentro do nosso Cristo nós temos salvação, fora do nosso Cristo nós temos a perdição. É isso que nós aprendemos na arca de Noé. Quando vem o dilúvio, aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Mas aqueles que não deram ouvido para a palavra de Deus, preferiram a tribulação, preferiram a liberdade da carne, a liberdade mundana. Tem um gozo, tem uma alegria, tem uma satisfação nisso, mas é passageira e é mortal, é letal. Aquele povo rejeitou a palavra de Deus, e ao rejeitar a palavra de Deus, eles escolheram e assinaram o seu atestado de óbito. Meu irmão, é assim hoje também. Muitas pessoas rejeitam a Cristo de todas as formas. E quando você rejeita a vida, automaticamente na outra extremidade, na ponta dessa corda, você encontra a morte. E quando nós falamos de morte, quando a Bíblia fala de morte, ela não fala dessa morte física. Lá no mundo espiritual, não tem uma morte, teoricamente, porque lá não tem tempo. Então nós podemos transportar a palavra morte para a palavra sofrimento. Como nós teremos a vida eterna, nós teremos também o sofrimento eterno. Esse é o primeiro quesito, tribulação. Poderia até estender mais, mas eu quero passar para o próximo. Angústia. Será que a angústia também é um quesito que pode separar você de Jesus Cristo? E o que é a angústia? Quantas pessoas na sociedade nesse momento vivem angustiadas? E eu quero dizer para você que a angústia é um braço fidedigno da depressão. Quantas pessoas estão na sociedade depressiva? Quantas pessoas se mataram por causa da depressão? E tudo começa ali com aquele sinal da angústia. A pessoa, ela começa a não se enxergar. Parece que tudo que ela faz não dá certo. E isso vai gerando transtornos psicológicos. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso. Depois desses transtornos psicológicos, o inimigo começa a soprar no ouvido dessa pessoa que já está debilitada, já está doente mentalmente, dizendo: tá vendo? Não vale a pena viver. Tira a sua vida. Se mata. Olha, tudo que você faz não dá certo. Você vai trabalhar, não dá certo. Você vai estudar, não dá certo. No seu casamento não dá certo. As suas amizades não dá. Tudo dá errado. Essa pessoa começa a pensar nisso. O poder da fala, o poder da língua. Irmão, o inimigo, vocês sabem, vocês leem a Bíblia, o inimigo não tem poder de entrar na nossa mente. Não tem. Mas ele tem poder de pegar tudo aquilo que nós produzimos na mecânica sonora e transformar em arma letal para nós mesmos. A angústia
Quantas pessoas, homens, mulheres, jovens, até crianças, estão vivendo esse universo da angústia, esse submundo, esse limbo, porque é um limbo. Você viver desse jeito, angustiado, de dia e de noite, 24 horas por dia a pessoa vivendo. E muitas vezes essas pessoas vão parar dentro dos consultórios e vão ser medicadas com remédios, e esses remédios às vezes vão tirar a pessoa fora do ar. É assim que as pessoas estão vivendo. Na igreja acontece, na igreja também tem muitas pessoas assim. Porque quando a gente vai para a igreja, a gente vai para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, para nos colocar de pé diante da caminhada. Mas quando chegamos lá, meu irmão, tem certos pregadores que eu falo que são os holofotianos, os homens da estrela, os homens da vitrine. É esses que comandam a igreja. Aí vão pregar aquela palavra que não surte efeito nenhum. É uma palavra pobre de vitamina, não coloca você de pé diante das adversidades. E nós temos que ter um corpo bem saudável, espiritualmente dizendo, porque quando os problemas vierem sobre a nossa vida, nós temos capacidade de suportar a carga até o final. A outra questão, ela é um pouco emblemática porque fala de perseguição. Eu estou aqui, irmão, isolando esse versículo e tentando trazer esses quesitos citados no versículo 35 do capítulo 8 de Romanos para o presente, para o momento, para a realidade atual que nós estamos vivendo como cristão dentro da igreja, como cristão fora da igreja e para as pessoas que não são cristãos. A perseguição. Isso me remete a pensar sobre perseguição dentro da igreja. Na igreja basta você demonstrar ou apontar um pequenino vínculo de talento diferenciado que você já começa a ter problema na igreja. Porque hoje, meu querido e amado irmão, é uma crítica e a crítica vale, cabe. Tem a crítica construtiva, a crítica que ela não é construtiva, mas a crítica ela é válida. Aqui, hoje, o lado famigerado da igreja, eles não têm mais a paciência ou a qualidade de separar obreiros segundo a vontade de Deus. Separa pessoas de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de uma forma muito humana, muito carnal. E o que vai resultar isso? Essas pessoas vão ocupar posições dentro da igreja, mas são humanos. Não são pessoas que foram levantadas por Deus. Aí, nessa transição, vem aqueles que são levantados por Deus. E esses que são levantados pela carne, por uma escolha de um líder qualquer, porque tem uma certa aproximação, é mais chegado do pastor ou coisa desse tipo, esse, às vezes, em vez de pregar a palavra, pregar a verdade, pregar o amor, ele vai pregar o quê? Ele vai perseguir aqueles que têm o talento de Deus. Você cansou já de ver isso na igreja. Quantas pessoas estão fora da igreja hoje por causa da perseguição dentro da igreja? Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma inverdade? Hoje tem pessoas que estão lá na sociedade apodrecendo. Por quê? Porque foram perseguidos. Por quem? A gente, parando nessa questão da perseguição, a gente pode lembrar claramente da história de José. A história de José nos arremete à questão. Os irmãos de José, com um coração carregado de ódio, de inveja, sentimentos ruins, fizeram um concluio, fizeram uma assembleia, se reuniram para destruir o irmão mais novo, porque o irmão mais novo tinha o que eles não tinham. O ódio era tão mortal que eles fizeram essa reunião para destruir esse jovem. E eles conseguiram, jogaram esse jovem dentro de um buraco. Veja, irmão, aonde chega
a perseguição. Jogaram o jovem dentro do buraco. Mas tudo isso, meu querido e amado irmão, talvez você que está dentro da igreja, que tem talento, que tem capacidade espiritual, que tem chamado, que tem unção da parte de Deus. Muitas pessoas talvez já tentaram jogar você no buraco, ou jogou você dentro do buraco. Mas eu falo para você, diante da glória de Deus, diante do Espírito Santo, que me autoriza a falar isso, o cristão não foi chamado para ficar dentro do buraco. Como José não foi também. Jogaram ele, pensando que tinham acabado com a vida daquele jovem. Mas aquele jovem foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Foi selecionado a dedo. O seu preço foi grande, foi sangue na cruz. E José sai do buraco para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. E eu quero profetizar que você vai sair dessa situação que você está. Não importa o tamanho do buraco. O que importa é para onde Deus vai te levar depois do buraco. Perseguição. Muitas vezes os irmãos fazem esses concluírem da igreja para destruir o seu ministério, destruir a sua vida. Alguns têm até resultado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a última palavra é de Deus. Não é sua, é de Deus. Bom, esse quesito aqui fala de fome. E quando fala de fome, eu tenho a liberdade, dentro da expressão semântica, de dizer que aqui nós podemos analisar de duas formas a fome. A fome física e a fome espiritual. Muitas pessoas até vão para a igreja no domingo, na terça ou na quarta, quinta, sábado e domingo. Ou seja, vão para a igreja todos os dias. Mas o interessante é que essas pessoas vão para a igreja, mas não se alimentam. Mas por que isso acontece? Porque aonde deveria alimentar essas pessoas é quem está pregando a palavra. É o alimento, sai dali. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo de palavra vazia. De palavra que não tem substância, que não tem substância, que não tem conteúdo, que não tem força para que nós possamos se alimentar bem. A gente ouve a palavra, mas saímos do mesmo jeito. Quantas pessoas vão para a igreja e voltam do mesmo jeito para suas casas? Até desanimada, triste, porque foi para a igreja, aí vem o pregador do auê espiritual, do sapatinho de fogo. Eu não sou contra nada disso, irmão, mas tem que ter decência para essas coisas. Hoje nós precisamos de ouvir uma palavra que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que nos coloca de pé. Você vê na história de Jesus Cristo fazendo esses movimentos que a gente vê atualmente em cima do púlpito, até de uma forma meio escandalosa. Você já nunca viu isso. Jesus trazia alimento puro dos céus. Como eu disse, essa palavra, a gente também pode dirigir essa palavra para a fome humana. Irmãos, se você sai na sociedade, não precisa ir muito longe, na sociedade, você vai encontrar centenas ou milhares de pessoas passando fome. Você sabe o que representa uma pessoa passar fome? Você chegar dentro da sua casa e não ter nada para comer. E não ter condições de comprar. Enquanto as igrejas estão pensando só na parte financeira, tem milhares de ovelhas passando fome. Fome mesmo. Pai passando fome. Mãe passando fome. Filhos passando fome. A sociedade passando fome. O mundo passando fome. Se você olhar na África, você vai ver aquelas crianças raquíticas, esqueléticas, anêmicas, morrendo de fome. Morrendo de fome.
Você imagina isso, irmão? Morrendo de fome. Enquanto se gasta milhões, bilhões, trilhões em armamentos bélicos para matar. Para matar. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte como cristão. Não é a nossa obrigação direta, socialmente dizendo, mas temos que fazer a nossa parte. Aqui fala de nudez. O que é nudez? Está nu. Tem muito cristão, irmãos, que está vivendo nu diante de Deus, porque a sua vida não é condizente. Vive uma vida mista. São aqueles cristãos que sobem para cima do muro, vivem ali em cima do muro. Vai de acordo com o momento. Muitas pessoas valorizam muito as culturas das tradições e coisas dessa natureza. E o que resolve isso? Para que serve tudo isso? Como é que Deus nos vê diante, talvez, da nossa arrogância, da nossa compostura de soberba, ou da nossa esquisitice diante de Deus? O pecado, ele transforma a pessoa para melhor, não, para pior. O pecado, ele mancha a nossa vida como um todo diante da presença de Deus. Não podemos esquecer, meu irmão, nós somos a casa dele. Nós somos o templo dele. Não podemos pichar esse templo com as nossas atitudes incoerentes e muitas vezes imperfeitas e grotescas, como muitos assim o fazem. A espada. Bom, essa espada aqui, para fechar esse pensamento, para que serve uma espada? Uma lâmina? Para cortar, para dividir, para separar. Eu quero trazer esse pensamento para você, meu irmão, que de repente aceitou Jesus Cristo. Você aceitou Jesus Cristo, mas de repente dentro da sua casa ninguém é cristão, só você. E você vai sentir dentro da sua casa, eu não estou exagerando, você já vai começar a sentir a rejeição dessa aceitação dentro da sua própria casa. Quando você chegar na sua mãe, ou no seu pai, ou na sua família e dizer: pai, eu aceitei Jesus Cristo, hoje eu sou um cristão, dali em diante, você começa a ser visto de uma forma diferente. Parece que tudo vai mudar. Parece que passou a espada. Está havendo uma divisão. Essa pessoa vai sofrer. Porque ela vai ver o pai ou a mãe, as pessoas que ela ama, às vezes rejeitá-la por causa dessa aceitação. Por causa de Cristo. E vai levar um tempo até essa pessoa entender isso. E nessa transição de entender isso, talvez ela não suporte. Talvez ela até desista de Deus. Por isso a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Talvez você esteja enfrentando isso, meu irmão, dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da sociedade. Você está recebendo o que você não queria. Rejeição. Nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos a Cristo. Nós escolhemos a espada. E nós vamos pregar essa espada também. Então, meu irmão, se você está enfrentando esse problema, e eu acredito que está sofrendo por isso, fique em paz. Fica em paz. Isso vai passar com o tempo. Porque se você foi escolhido dentro da sua família, é porque você vai ser o canal
que vai levar a salvação para a sua família, mesmo sendo rejeitado. Mesmo sendo rejeitado, você é a luz. Você é o canal que Deus escolheu para que você venha trazer as boas novas do reino de Deus. Guarde essa palavra, meu querido e amado, dentro do seu coração. Não fica somente no ouvido. Pegue essa palavra e aplique na sua vida diária. Porque estamos vivendo um momento de um evangelho muito empobrecido. Um evangelho, como eu disse no início da mensagem, de barganhas, de interesses maiores. Lá em João 8,32, uma palavra muito bem conhecida, mas eles levam para o campo da palavra de efeito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema é que talvez muitas pessoas ainda não conhecem essa verdade. Não é desfolhar a página de Bíblia, é conhecer a verdade na sua essência. Somente assim você vai alcançar a plenitude da liberdade de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.